Seja bem-vindo uma vez mais ao seu programa de eleição, o programa Bíblia Aberta. Eu sou Paulo Neves e é um prazer estar na sua companhia para estudarmos as profecias bíblicas que são importantes e desafiadoras para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. É um prazer saber que está desse lado, seja através da Rádio Clube de Sintra, em 91.2 FM, seja também no canal 186 da Mel ou ainda através da internet, no YouTube do Novo Tempo Portugal. Seja o lugar onde esteja, é um prazer tê-lo connosco. Estamos a estudar as profecias e neste episódio específico nós vamos estudar sobre um tema que é essencial para a nossa fé, que é o tema do sacrifício. E nós vamos ver como Jesus é, no fundo, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nos ajudar a explicar e a aprofundar este tema, temos connosco o nosso painel residente, a pastora Ana e o pastor Pedro Esteves. Bem-vindos aos dois. Olá, obrigada. É um prazer ter-vos connosco novamente para este estudo. E temos novamente connosco o pastor José Lagoa, pastor que partilha também destas verdades bíblicas com todos aqueles com quem contacta. Obrigado, pastor, pela sua presença. Nada. Estamos a estudar um tema que é essencial, que é o tema do sacrifício. E eu vou começar com o José Lagoa. Vou ler aqui um texto que é muito sintomático nesta questão, que está em João capítulo 1, verso 29, que João Batista vai dizer o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Este texto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi certamente palavras tremendas, palavras importantíssimas, uma referência inequívoca ao sacrifício dos cordeiros passados, ou que eram oferecidos no santuário, e que apontavam para uma morte substituindo Cristo. João, que foi inspirado por Deus certamente a dar esta tremenda afirmação. Lagoa, será que este título que João Batista deu a Jesus tem um grande alcance na vida de Cristo e na nossa vida também? Sim, eu creio que sim. Este texto de João 1:29 acontece exatamente no início do ministério de Jesus, quando João Batista vai introduzir Jesus ao povo e vai apontar a Jesus como sendo o Messias. Então o Evangelho de João, ele apresenta desde o início a identidade divina de Cristo. Logo no capítulo 1, versículo 1, não é? Portanto, no princípio era o Verbo. Portanto, o propósito do Evangelho de João era exatamente apresentar logo no início Jesus como sendo o Redentor, não é? João Batista, o precursor de Cristo, ele tem a missão de preparar o Messias. Portanto, e ao identificar Jesus como o Cordeiro de Deus, João Batista vai utilizar uma imagem que seria imediatamente compreendida por todas as pessoas que estavam a ouvir, os ouvintes judeus, estavam familiarizados com este sistema sacrificial do Antigo Testamento. É interessante que este termo Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, tem profundas raízes, sobretudo no Antigo Testamento. Portanto, apontando para três contextos principais. O Cordeiro Pascal, no Êxodo, encontramos isso, o sangue do Cordeiro que era aplicado nos umbrais das portas para salvar os israelitas, portanto, da morte durante a 10ª praga, em Êxodo capítulo 12. E então, exatamente, então Jesus aí ele é apontado como o Cordeiro Pascal, definitivo. Portanto, aquele que oferece a libertação do pecado e da morte. Depois o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5:7 também vai reforçar esta ideia. A segunda ideia é este sacrifício diário que havia no templo. Portanto, cada manhã, cada tarde, um cordeiro era sacrificado no templo em expiação pelos pecados do povo. E estes sacrifícios apontavam para o sacrifício final de Cristo. E o servo sofredor em Isaías 53, Isaías também descreve este servo de Deus como um cordeiro que seria levado ao matadouro e que carregaria as iniquidades de muitos. Portanto, este é uma referência direta, portanto, à morte substitutiva de Jesus. O Cordeiro de Deus. É interessante que este Cordeiro pertence a Deus.
indicando que o sacrifício não é uma iniciativa humana, mas é uma iniciativa divina. Portanto, isto reflete o caráter de Deus como aquele que oferece um meio para reconciliar, digamos, aquilo que estava perdido entre o ser humano, entre a humanidade e o próprio Deus. Portanto, o sacrifício de Cristo não foi algo humano ou imposto, mas faz parte deste plano redentor de Deus. Por isso é que este Cordeiro é um Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta palavra tira no grego significa carregar, levar para longe, remover. Então Jesus é descrito como aquele que não apenas cobre o pecado, como o sistema sacrificial do Antigo Testamento nos mostrava, mas é aquele que remove completamente, que retira completamente, não é? Que leva para longe, portanto, o pecado. E este verbo enfatiza, portanto, este papel substitutivo e definitivo do sacrifício de Cristo. E depois é interessante que vemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que está no singular. Este verbo, portanto, indica a totalidade do problema do pecado, não apenas os atos individuais da desobediência, mas o estado de separação entre Deus e o homem. Portanto, Jesus lida com um problema do pecado na sua raiz, que tira o pecado do mundo. Portanto, esta expressão amplia o alcance do sacrifício de Cristo, não é apenas para o povo de Israel, mas para que era um grupo limitado, digamos assim, mas para a humanidade, para toda a humanidade. E este universalismo não significa a salvação automática para todos, mas significa que o sacrifício de Jesus é suficiente para qualquer pessoa que o aceite. Portanto, vemos aqui alguns significados teológicos também. O primeiro poderíamos dizer que é o Jesus, vê-se aqui Jesus como sendo o substituto, não é? O Cordeiro de Deus. Ele era sacrificado em lugar do pecador. Agora Jesus, o Cordeiro de Deus, morre como nosso substituto. Portanto, ele é o cumprimento de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Por outro lado, vemos também aqui, nesta questão mais teológica, esta suficiência do sacrifício. O sacrifício de Jesus é completo e é definitivo. Depois Hebreus também diz no capítulo 10, fomos santificados pela oferta no corpo de Cristo, feita uma vez por todas. Portanto, não há necessidade de mais sacrifícios, porque Jesus cumpriu tudo, a suficiência do sacrifício de Cristo. E depois também aqui ao mesmo tempo vemos o alcance deste sacrifício. Jesus veio para salvar o mundo, incluindo todas as pessoas, todas as nações. Portanto, este sacrifício oferece a reconciliação universal que está disponível para todos aqueles que creem. Falando aqui agora de um lado mais prático, talvez eu diria que, em primeiro lugar, é necessário nós reconhecermos a Jesus como nosso Salvador, não é? Assim como João Batista o reconheceu e apontou a Jesus como o Cordeiro de Deus, somos chamados a olhar também para Jesus como o único que tem o poder de remover os nossos pecados e de restaurar também o nosso relacionamento com Deus. Por outro lado, olhando para esta questão mais prática também, vivermos em gratidão, porque no fundo o sacrifício de Cristo exige uma resposta de gratidão, de louvor e também de adoração. Graças, Senhor, pelo teu sacrifício, porque sabemos que fomos comprados por um preço altíssimo, não é? E também não ficarmos só por isto, mas também compartilharmos esta mensagem do Cordeiro de Deus, porque este Cordeiro de Deus não é apenas uma verdade para nós, mas uma mensagem que nós também devemos de partilhar com o mundo. Assim como João Batista também apontou Jesus e partilhou, não é? Somos chamados a fazer também o mesmo, não é? Portanto, esta declaração de João Batista em João 1:29 encapsula a essência do Evangelho, ao chamarmos Jesus o Cordeiro de Deus. E João apresenta-o como o cumprimento de todas as promessas redentoras da Bíblia, aquele que é o único que pode tirar
o pecado do mundo, não é? Esta ideia do sacrifício pascal é uma ideia muito forte e muito marcante na Bíblia, não é? Logo desde o Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva caíram, e já falámos um pouco isso noutros episódios passados, no versículo 21 diz que o Senhor fez a Adão e Eva túnicas de peles e os vestiu, não é? Ou seja, tirou aquela vestimenta que eles tinham feito das folhas de figueira para se cobrirem, porque a nudez não pode ser coberta pelas folhas que nós próprios arranjemos, mas sim por aquela que Deus arranja, e neste caso foram as peles deste animal que foi sacrificado. Já apontava, digamos assim, para esse Messias, para esse Cristo que um dia iria morrer por eles, não é? Logo na mente de Adão e Eva ficou esta ideia do Messias que iria morrer por eles, não é? Exato. Pedro, eu vou ler aqui 2 textos bíblicos que se encontram ainda no Antigo Testamento e vou fazer-te uma pergunta. Em Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E em Isaías 1:11 diz: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais nédios, e não folo com o sangue dos bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Portanto, foi Deus que estabeleceu este sistema de sacrifícios, este ritual de sacrifícios, não é? Mas depois vemos textos como estes, em que parece colocar em causa estes mesmos sacrifícios. Há aqui alguma contradição na Bíblia? Não há nenhuma contradição se tivermos em conta a razão pela qual Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios, o que é que ele significava e qual era o objetivo de Deus nessa experiência. O ritual não apenas faz parte, o ritual é absolutamente necessário para a experiência religiosa. Vamos começar por aí. A experiência religiosa, o que é? É trazer para o humano, o terrestre, o que é contingente, o que é físico, uma experiência que tem a ver com o que é transcendente. A religião, portanto, ela define-se como o espaço, o lugar, a atividade que tenta fazer a conexão entre estes dois universos. Portanto, existem coisas que são espirituais, são imateriais, são transcendentais. E depois, no universo humano da religião, nós tentamos concretizar através de gestos, de ações, de rituais, portanto, perdão, essa ligação. Por isso, a religião, obviamente, é tudo o que permite ou cria condições para uma ligação com o transcendente. Dessa perspectiva, os rituais fazem parte, para não dizer que, de muitas formas, são essenciais para a religião. Especialmente se tivermos em conta que a religião é também o fenómeno do coletivo na ligação com Deus. Provavelmente, na individualidade do meu relacionamento com Deus, os rituais podem ser desnecessários, mesmo se precisamos de alguns instrumentos, como seja a Bíblia, por isso é que a Bíblia está numa forma escrita e, portanto, nós temos que a ler. Dessa perspectiva, há um certo ritual em eu sozinho ter que agarrar no livro, abrir, escolher alguma parte e ler. De qualquer maneira, podíamos dizer que aí o nível ritual é baixíssimo, porque eu sou livre para ter essa minha relação com Deus. Mas quando trazemos o domínio do religioso para o coletivo, então tem que haver uma forma de que as pessoas sejam encaminhadas, dirigidas nessa forma de relacionamento. No campo da religião, mesmo no campo da prática cristã, por isso nós muitas vezes, ainda hoje, falamos de liturgia. E a liturgia é precisamente essa fórmula de criar estruturas específicas, por isso a liturgia tem a ver com obras, literalmente é isso que significa, são as obras humanas para conseguir ali criar um espaço de encontro com Deus e com os meus semelhantes. Desta perspectiva, a religião sempre teve rituais e Deus deu origem a esses rituais. Portanto, os rituais não são apenas para quem crê na revelação, claro, escrita da parte de Deus. Os rituais não são apenas uma tentativa humana de se chegar a Deus. Os rituais foram formas que Deus também revelou para podermos ter o encontro com Ele.
Ora, com esta explicação, vamos dizer assim, sobre a importância dos rituais, porque a nossa primeira tentação, é esse o ponto, poderia ser basicamente atacar já os rituais, e esse ataque não é justo ser feito pelo simples de facto que Deus é o criador dos rituais. Ora, os sacrifícios são precisamente um sistema ritual criado por Deus. Agora, a grande questão é, qual é o objetivo deste sistema? E é aqui que precisamos de entender. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele tem um objetivo, ou se quisermos, é um instrumento pedagógico. Em que sentido? Ele tem a pedagogia de ensinar através de alguma coisa prática e concreta as grandes dimensões da salvação que iriam ser, como ainda agora aqui foi explicado, iam ser manifestadas de forma física e real na pessoa de Jesus e do seu sacrifício. Portanto, há uma pedagogia enorme no sistema sacrificial, que era dizer, é preciso sangue, é preciso sacrifício para que seja possível obter a salvação. Ora, nesse sentido, o povo aprendia, através dos rituais, um conjunto de coisas muito importantes. Talvez a primeira delas fosse a gravidade do pecado. Como o pecado é uma coisa grave, as suas consequências não são pequenas. Portanto, a morte e o sangue de um animal eram uma espécie de pedagogia da gravidade. Por outro lado, há uma outra dimensão pedagógica, é de que eu, para obter então perdão e salvação, ou possibilidade de voltar a ligar-me a Deus, é preciso que alguém fora de mim me dê as condições para que eu obtenha esse perdão. Então, além da questão da gravidade, do sangue e do sacrifício, obviamente fica aqui tipificada a ideia de que não sou eu. Porque senão seria o sacrifício pessoal. E aí poderíamos chegar a práticas que, curiosamente, ou se calhar não é grande a curiosidade, mas ao longo da história das diversas religiões, aliás, existiu a ideia do sacrifício pessoal. Por isso nós tivemos, por exemplo, no cristianismo, a autoflagelação. Pessoas que se batiam, por exemplo, ou flagelavam com chicotes ou outras formas de sacrifício, que era a ideia de uma tentativa pessoal de esse sacrifício ser agradável a Deus. Ora, o sistema sacrificial dizia, não é o teu sacrifício, é o sacrifício de outro. Quando olhamos para isto tudo, dizemos, ok, do ponto de vista da pedagogia, da imagem ou do simbolismo, o sacrifício ou o sistema sacrificial tem interesse, é válido. Porque é que então, e agora para finalizar, porque é que então Deus vem dizer, aqui lemos 2 exemplos, mas há bastantes mais, através dos profetas, em que Deus vem dizer, eu estou farto dos vossos sacrifícios. Não quero os vossos sacrifícios, ou mesmo o Senhor chegou a dizer, são abomináveis os vossos sacrifícios, os vossos rituais, as vossas orações. Precisamente porque o ritual só cumpre o seu propósito se aquele que usa o símbolo, que manipula o símbolo, entender a pedagogia. No momento em que eu deixar de entender o sentido espiritual e pedagógico e passar a olhar para o ritual, qualquer que seja, como o fim em si mesmo, o ritual, na verdade, é a pedra de tropeço. E é por isso que Deus sentiu-se na obrigação, vamos dizer assim, de atacar o ritual que Ele próprio criou, porque percebeu que a partir do momento em que o povo fez do ritual o fim em si mesmo, o povo estava completamente cego para a realidade do seu objetivo. Nós podemos atualizar isto então dizendo, se eu no início desta minha reflexão fiz uma espécie de uma defesa do sentido ritualizado da religião, agora vem o tempo de fazer o mesmo que Deus fez, é dizer que o ritual é extremamente perigoso. Porque a manipulação de gestos e símbolos e ações concretas, por seres humanos fracos e falhos como nós, com frequência leva-nos a quê? A que nós tornamos o ritual o fim em si mesmo. Então, se ir à igreja num determinado horário se tornar o ritual, eu posso começar a dizer que se é das 10 ao meio-dia que eu vou à igreja para adorar a Deus, ao fim de 100 anos a ir das 10 ao meio-dia à igreja, para dar um exemplo concreto, eu posso começar a pensar assim, a hora certa para adorar a Deus é das 10 ao meio-dia. E se algum dia alguém se arriscar a dizer, olha, se nós adorássemos a Deus do meio-dia às 3, alguém vai dizer-me, isso é um pecado gravíssimo. Porquê? Porque a pessoa deixou de entender que aquela hora está ali para servir um propósito maior,
que é encontrar-me com Deus e adorá-lo com os meus irmãos, e de repente eu começo a olhar para a hora em que isso acontece como o fim. Então o ritual sobrepôs-se à espiritualidade, ao símbolo, à verdadeira experiência que Deus me quer chamar. Nós hoje na igreja temos diversos rituais. Termino com um ritual que está conectado com os sacrifícios. Nós hoje já não sacrificamos animais, mas tal como Jesus indicou, celebramos ou recordamos com memória a sua morte. Nas igrejas protestantes vamos chamar a isto a comunhão ou a Santa Ceia. Os católicos romanos, quem sabe, são alguns crentes católicos que nos acompanham, chamam a Eucaristia, este ato de fazer o quê? De manipular um símbolo, no caso é pão, ou é vinho, ou é sumo da uva, e manipular esse símbolo com a ideia de que vamos recordar o sacrifício de Cristo. Ora, se eu viver este símbolo completamente de forma descontextualizada, fria, em que eu tenho é que cumprir o ritual, porque eu sou salvo se fizer o ritual, eu posso dizer que o ritual é uma pedra de tropeço. Por isso é que o apóstolo Paulo chegou a dizer que nós podíamos comer a ceia para a nossa própria destruição. E essa destruição onde é que está? É se eu estiver... O ritual é o fim. O que me interessa é saber se o pão está bem feito, se a receita do pão funciona, se o copo do sumo é o copo que deve ser, e se eu me foco nessa dimensão ritualizada, humana, no concreto, e deixo de usar o símbolo para me conectar com o meu Deus. Aí Deus vai-me dizer a mesma coisa. Esquece as tuas ceias e as tuas comunhões, porque eu não estou interessado em rituais, mas no teu coração. Sim, e há aqui outra dimensão, Pedro, que me parece importante aqui no versículo 11, porque se nós lermos os versículos que vêm a seguir a este trabalho, eles traziam essas ofertas, ou seja, eles iam para adorar a Deus, mas faziam com as mãos cheias de sangue, eles faziam coisas que abominavam a Deus, colocavam as suas costas para Deus, em vez de colocarem o seu coração, eles voltavam costas para Deus e seguiam no caminho contrário. Abusavam dos seus vizinhos ou trabalhadores. Exatamente. Ou seja, é uma desconexão total entre a realidade prática da vida das pessoas e o que supostamente acontece depois lá dentro do templo, ou na religião, ou no ritual. E quando nós separamos a vida religiosa da vida prática, no fundo, nós cometemos talvez o primeiro dos pecados de precisamente a vida religiosa, que é achar que a vida religiosa é uma coisa, é uma parte da minha vida, e depois existe a outra vida. Ou seja, como se o meu casamento, ou o meu trabalho, não é? Ou o meu lazer tivesse desconectado da vida religiosa, da espiritualidade. E por isso Deus diz, esqueçam, não são ofertas, não são sacrifícios, nem orações. Aliás, Deus chega a dizer, nem orações eu quero. Exatamente, no versículo 15 diz assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos, e quando multipliqueis as vossas orações, não os ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E depois ele diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de mim, cessai de fazer o mal. Ou seja, está tudo dito aí. Está tudo dito. Quando nós queremos relacionar-nos com Deus, temos que realmente colocar a nossa vida em sintonia com Ele, não é? Sem dúvida. É isso. Ana, temos aqui também uma pergunta para depois podermos... Eu, aliás, vou ler 2 textos bíblicos, um deles que é dos meus textos preferidos. Isaías 53 é talvez dos meus capítulos preferidos da Bíblia, e no versículo 7 diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca. Está a falar de Jesus, portanto é uma promessa e é profética. E depois no versículo, em 1 Coríntios 5:7, já no Novo Testamento, lemos o seguinte: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como vós sois sem fermento. Ana, estes textos ensinam-nos que Jesus é o sacrifício pascal, não é? Que implicações é que isto pode ter na nossa vida espiritual? O texto de Isaías também é um dos meus favoritos, sem dúvida alguma, em toda a Bíblia. E é muito interessante, antes de responder à pergunta, dar uma curiosidade aqui de forma geral. É interessante porque o texto está no Antigo Testamento. É uma profecia messiânica, aquilo que nós dizemos, as profecias que apontam para o Messias. E há poucos dias eu tive a oportunidade de ver um grupo daquilo que nós chamamos judeus messiânicos, pessoas que se converteram ao cristianismo, que vêm de uma
Uma cultura, uma tradição judaica, e é muito interessante porque eles andaram pelas ruas, tanto de países na Europa como em Israel, Jerusalém e assim, e eles andavam pelas ruas a citar este texto e a perguntar quem o escreveu. Encontraram diversas opiniões, mas a mais comum entre os judeus ortodoxos, aqueles que meditam na Torá, na Tanakh, dia e noite, que passam a sua vida em comunhão com Deus, a ler as Escrituras, os mandamentos, eles diziam de boca cheia: este texto é um texto do Novo Testamento. Porque eles associavam este texto a que algum evangelho tivesse a citar algo que aconteceu com Jesus Cristo. E é interessante porque nós víamos depois, a pessoa que entrevistava dizia em hebraico aquilo que dizia em Isaías 53. Ou seja, algo tão simples como o texto de Isaías 53, até para quem não acredita, ao ouvir e não saber que é do Antigo Testamento, um judeu diria que fala sobre Jesus. E eu achei isto muito interessante, porque depois nós, no Novo Testamento, nós vamos ter a concretização deste texto de Isaías 53. E isto traz várias implicações para nós. Primeiro, nós conseguimos olhar para Jesus em Isaías 53 e em 1 Coríntios 7, podemos olhar e perceber que Jesus é realmente o Cordeiro. O pastor Lagoa, o Pedro ainda agora falavam de que realmente Cristo é o Cordeiro, Cristo foi o sacrifício, Cristo foi a expiação daquilo que nós merecíamos, mas Deus fez esse trabalho por nós, foi em nosso lugar, é o nosso substituto. É interessante porque Isaías vai descrever o Messias como um cordeiro que se entrega voluntariamente a esse sacrifício, e Paulo vai confirmar que realmente esse cordeiro voluntário que se sacrificou é Jesus. Mas isto traz implicações para nós hoje. O pastor Lagoa falava há pouco da libertação do pecado e da morte. Jesus traz essa libertação do pecado e da morte. O sangue de Jesus liberta-nos não só da morte espiritual, mas também liberta-nos de uma morte física como consequência na segunda vinda. Liberta-nos não só do pecado, mas também liberta-nos hoje em dia de podermos já viver uma vida de acordo com a sua vontade e seguirmos o seu caminho. Ou seja, esta libertação da morte e do pecado que nós vemos no Antigo Testamento, Deus a trabalhar e educar. Eu gosto muito de Deus porque eu gosto muito de Deus porque tudo, mas eu gosto muito de Deus como um educador. Deus educa os seus filhos, e ao longo de toda a Bíblia nós vemos planos educativos de Deus de diferentes formas, desde Adão até ao tempo do fim, que Deus vai educando de diversas formas os seus filhos. O uso do cordeiro foi uma forma de Deus educar, de Deus fazer com que o povo entendesse aquilo que viria. Nós vemos que esta noção do cordeiro também é para trazer uma reconciliação de Deus e do seu povo. O pecado separa-nos. Isaías 59:2 vai nos mostrar isso mesmo. O pecado separou-nos de Deus. O pecado trouxe um afastamento, não que Deus o quisesse, mas nós sabemos que Deus não está onde está o pecado. Mas o sacrifício de Jesus vai remover esta barreira e vai nos aproximar e vai nos restaurar essa comunhão e essa relação que poderia estar perdida. Nós temos acesso direto a Deus, o livro de Hebreus vai nos mostrar isso mesmo. Hoje em dia nós podemos falar com Deus, temos um livre acesso para nos relacionarmos, não estamos dependentes dos rituais do passado, porque Jesus vem cortar ou cumprir esses rituais a tudo aquilo que apontava para Ele. E por fim temos algo também importante, que é quando nós olhamos para este Jesus que é o sacrifício da Páscoa, a condição que isso traz para nós de forma prática hoje em dia é a questão da santificação pessoal. É interessante porque eu disse santificação pessoal e isto pode parecer estranho, porque na realidade nós achamos que a santificação somos nós que a fazemos. Mas a realidade é que quem faz é Deus. Deus trabalha através de nós. É Ele que faz em nós tanto o querer como o fazer segundo a sua boa vontade. Então, mas Deus chama-nos, quando nós conhecemos este Cordeiro, quando nós entendemos que este Cordeiro é Jesus, Deus chama-nos a viver uma vida de santidade, ou seja, a andar nos seus caminhos, a obedecer, a conhecê-lo e a querer estar cada vez mais perto dele. E para concluirmos,
como é que nós então vamos poder recusar a implicação espiritual prática? E como é que nós podemos recusar uma vida ao lado daquele que fez tudo por nós, que foi o sacrifício expiatório por nós, ou seja, o nosso substituto? Como é que nós podemos recusar uma vida com ele assim? É quase impossível. Eu quero dizer quase impossível porque nós sabemos que não é impossível, porque há pessoas que recusam, mas aqueles que querem e que sentem esse desejo, é vivê-lo com gratidão, é vivê-lo em relação com Deus e construir dia a dia um caminho ao lado dele, porque ele vai nos ajudar naquilo que for necessário. Que lindo tema que nós estamos a estudar hoje. Vamos continuar neste tema tão interessante e tão importante sobre o sacrifício. Nós vemos também que o sacrifício não foi só o ritual, não começou no livro de Êxodo, não começou com o povo de Israel. Já os patriarcas o faziam, claro, de forma mais simples, no altar, com um cordeiro, mas também isso fazia uma aliança, ou seja, quando havia uma aliança entre um patriarca e Deus, muitas vezes usava-se esses cordeiros para simbolizar essa aliança, esse sacrifício do cordeiro. Portanto, isto já vem de há muito tempo, não é? Lagoa, eu vou ler agora no Novo Testamento, para falarmos um pouquinho sobre esta questão no Novo Testamento. No livro de Hebreus, capítulo 10, e no verso 3 e 4, diz assim: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado. É? Isto aqui é claro, o apóstolo que escreveu este livro é claro, não é? É impossível os sangues dos animais limpar o pecado. Portanto, isto tinha que ter um alcance maior, não é? O que é que nos ensina esta passagem acerca dos sacrifícios que se faziam no Antigo Testamento? Se realmente não pode ser salvo por este sangue, qual é o sangue que nos salva? Sim, Paulo, portanto, esta carta aos Hebreus, ela foi escrita sobretudo para os cristãos judeus que estavam familiarizados com o sistema sacrificial do Antigo Testamento. E aqui no capítulo 10, o autor contrasta, não é? Faz o contraste entre os sacrifícios antigos com o único sacrifício, que é o sacrifício de Jesus, não é? E mostrando que o primeiro era apenas a sombra do segundo. E embora ele explique que o sistema sacrificial tinha um papel importante no relacionamento do povo de Deus, ele não era suficiente para remover os pecados de forma definitiva. Então, cavando aqui no versículo 3, ele diz: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz recordação dos pecados. Estes sacrifícios eram um lembrete, os sacrifícios anuais. Vemos aqui, portanto, por exemplo, o dia da expiação, em Levítico, no capítulo 16, eles não tinham o poder de purificar permanentemente o coração, mas em vez disso era uma recordação constante de que o pecado necessitava de expiação, porque todos os anos ele tinha que ser feito. Cada vez que um sacrifício era oferecido, o pecado do povo era trazido outra vez à memória também. E então este ato repetitivo destacava a incapacidade dos sacrifícios de resolverem o problema, de resolverem realmente o problema do pecado de forma definitiva. Por outro lado, vemos aqui neste versículo a insuficiência dos sacrifícios. O objetivo dos sacrifícios não era remover, portanto, os pecados completamente, mas apontar para a necessidade de algo maior, de algo mais eficaz também. Então eles funcionavam como uma promessa da solução do Messias que viria para resolver. E o texto depois, versículo 4, diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Portanto, vemos aqui esta limitação do sangue animal, não é? O sangue dos animais era incapaz de lidar com a raiz do pecado humano. Embora os sacrifícios servissem para cobrir temporariamente os pecados, Levítico 17:11, eles não tinham o poder para purificar a consciência ou reconciliar plenamente o ser humano com Deus. E porquê? Porque os sacrifícios ou os animais eram criaturas inferiores ao homem, e também porque o pecado do homem era uma ofensa contra o Deus infinito e exigia um sacrifício de valor infinito, algo que só o Filho de Deus poderia oferecer. Então este sacrifício animal era um sacrifício simbólico
que apontava para o verdadeiro sacrifício, o de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, nós podemos ver aqui então que isto era, podemos dizer que era um sistema de tipos e sombras. O sacrifício do Antigo Testamento era uma sombra daquilo que estava para vir. Portanto, Hebreus 10:1, como sombra de um objeto, como a sombra de um objeto nunca pode ser ou nunca pode substituir o objeto real, os sacrifícios eram apenas, digamos, uma mini profecia, não é? Portanto, do sacrifício de Cristo. Então, porquê oferecer então os sacrifícios, não é? Como a pergunta que vem no texto bíblico. Em primeiro lugar, porque é um ato de fé também. É um ato de fé naquele que viria no Messias vindouro. Os sacrifícios eram expressões tangíveis da fé também, na promessa de Deus de que Ele iria enviar um Redentor. E, portanto, cada sacrifício era um lembrete de que o pecado exigia a expiação e que Deus providenciaria uma solução também para o pecado. E eu confio nesta promessa. Portanto, o sacrifício ou o sistema dos sacrifícios ou sacrificial era realmente uma linguagem simbólica que apontava para Cristo. Em segundo lugar, também era um meio de ensino espiritual. Falamos aqui da parte pedagógica de Deus também. Um ritual sacrificial ajudava o povo de Deus a compreender a seriedade do problema do pecado, o custo deste pecado, não é? Do problema do pecado, mas também, ao verem o sangue dos animais, eles eram levados a refletir sobre a gravidade do pecado, mas ao mesmo tempo sobre a misericórdia também e a graça de Deus. Em Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não é? Portanto, isto reforçava a mensagem de que a vida é o preço exigido pelo pecado. E por outro lado também é um sistema temporário até Cristo, porque o véu do templo, em Marcos 15:38 diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, não é? Simbolizava, portanto, o fim do sistema sacrificial. Este véu que era bem largo, bem grosso, não é? Portanto, nós às vezes temos a ideia de que é uma cortina. Este véu foi foi rasgado de alto a baixo para dizer exatamente aqui terminou, digamos, este sacrifício que foi temporário, agora realmente foi o sacrifício de Cristo. Foi o sacrifício de Cristo que veio confirmar, não é? Podemos ver aqui no texto, portanto, também este contraste entre aqui o texto de Hebreus fala entre os sacrifícios e o sacrifício de Cristo. Cristo ofereceu-se voluntariamente, assim os animais também eram oferecidos sem escolha própria. Jesus, por outro lado, disse: eis aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, não é? Cristo removeu o pecado definitivamente, enquanto que os sacrifícios repetitivos cobriam temporariamente os pecados. O sacrifício de Cristo removeu de forma permanente. Cristo purifica a consciência, enquanto que os sacrifícios antigos não podiam alcançar muito mais do que o coração humano, mas o sacrifício de Cristo transforma completamente o interior do pecador. E Hebreus capítulo 9, versículo 14 fala também sobre isto. Então, aplicando isto à nossa vida para nós hoje, talvez eu diria, a primeira nota seria: temos que reconhecer a seriedade, isto ajuda-nos a reconhecer a seriedade do pecado. Assim como este sistema sacrificial também apontava para o custo do pecado e apontava para o problema do pecado, para a seriedade do pecado, também nós devemos lembrar-nos que a nossa redenção, a salvação, ela foi adquirida com um grande preço, o preço infinito que foi o sangue de Cristo. Este texto de Hebreus 10 também ajuda-nos a compreender a suficiência e a apreciar a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Os sacrifícios do Antigo Testamento não eram, mas nós não precisamos mais de sacrifícios repetitivos ou de obras para obter o perdão, porque em Cristo temos a redenção completa. Sim, aqui no versículo 12 diz assim: mas este, está a falar de Jesus, exatamente, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. À destra de Deus, exatamente. Portanto, esta suficiência do sacrifício.
E por outro lado, olhar para este texto, eu vejo aqui uma questão prática de continuarmos a vivermos em gratidão e obediência a Deus, não é? Exige uma resposta de gratidão e de obediência a Deus. Como Paulo escreveu em Romanos, nós somos chamados, em Romanos 12:1, a oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo em resposta àquilo que Deus faz por cada um de nós. Portanto, Hebreus 10:3-4 ensina-nos que os sacrifícios do Antigo Testamento eles eram importantes, mas insuficientes. Eles serviam como lembretes do pecado, como símbolos do sacrifício perfeito que viria a ser feito depois por Cristo. E a verdadeira salvação nunca esteve no sangue de animais, mas sempre no plano eterno de Deus, que acabou por ser cumprido através de Jesus. E hoje podemos ter a plena confiança de que o sacrifício de Jesus é suficiente para purificar e para nos reconciliarmos também com o nosso Deus. Os apóstolos, eles compreenderam esta questão, não é? Esta questão profunda, não é? O apóstolo Pedro, por exemplo, na primeira carta que ele escreveu, que é a carta universal, a epístola de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não é? Eles descobriram que o sangue do Antigo Testamento, o sangue dos cordeiros é insuficiente, como estávamos aqui a falar, e que o sangue de Jesus é suficiente para o perdão, para a remissão dos pecados. E é interessante, Paulo, já agora, porque depois no versículo 19 a 22, o texto bíblico diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar nos... Depois de sabermos isto, depois de percebermos que realmente o sacrifício de Cristo é suficiente, então ele diz: tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos com o coração sincero, não é? Portanto, o que os sacrifícios apontavam, Cristo realizou. Amém, amém por isso. Pedro, Ageu 2:9 não é um livro muito lido, Ageu, não é? Mas o profeta Ageu também tem coisas muito interessantes e até seria bom, não é? Até lançar um desafio lá para casa para que pudéssemos ler mais os profetas menores, que são profetas que escreveram menos, mas que têm um sumo muito forte. E o profeta Ageu, no capítulo 2, verso 9, diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Está a falar do templo, não é? O templo de Jerusalém, que foi reconstruído no tempo de Jesus, e diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Embora, do ponto de vista físico e material, o primeiro templo era mais forte, mais bonito, não é? mais esplendoroso, mas diz que a glória do segundo templo ou do outro templo será uma glória mais visível, não é? Como é que nós podemos entender esta profecia de Ageu e o que é que torna o templo do Novo Testamento mais forte ou maior do que o primeiro? É interessante porque esta profecia, esta palavra, pequena palavra profética, ela tem aquele duplo sentido que tantas vezes encontramos nas profecias, quando a palavra profética muitas vezes tem uma aplicação imediata ou contextual para o tempo em que as pessoas que ouviram a mensagem do profeta viviam, e portanto essas pessoas podiam fazer uma aplicação direta e imediata, mas com muita frequência, ou em muitas profecias, há uma dimensão que vai para lá do tempo. Com muita frequência também, essa segunda ou dupla dimensão das profecias, ela ou é escatológica, ou seja, diz respeito às coisas do fim, ou ela é messiânica ou cristológica, ou seja, aplica-se na pessoa de Jesus. E é exatamente o que acontece aqui. O templo, depois de ter sido destruído, não é, nas invasões babilónicas pelos caldeus e Nabucodonosor, ali no final do século VI, não é? O templo ficou, claro, totalmente destruído. O templo que Salomão tinha erigido. O templo que Salomão tinha construído era, de facto, um templo absolutamente magnífico. Nós temos essas descrições, não é? Nas crónicas, em Reis, 1 de Reis, por exemplo, capítulo 6 e 7. E nós temos evidência para perceber que a glória daquele templo era
era quase impossível humanamente de voltar a reconstruir e ter as condições que Salomão teve e a visão que ele também teve para fazer aquele templo com aquelas características. Então a pergunta, claro, é então, de que é que Ageu se refere quando diz que o segundo templo terá uma glória maior? É evidente que, do ponto de vista dessa aplicação imediata, nós podemos dizer que esta profecia tinha como objetivo animar o povo. Claro, porque no tempo em que Ageu escreveu ou deu esta revelação, essencialmente o templo estava no processo de reconstrução. Isto significa que era uma forma de animar, porque havia muitas razões para desistir, houve muitas peripécias e dificuldades em todo este processo, e portanto isto era uma forma de dizer avancem com fé, com coragem, porque a glória de Deus voltará a estar aqui, o povo também será glorificado. É claro que o templo, especialmente à medida que o tempo foi passando, sabemos que o templo também começou a ser cada vez mais interpretado e experienciado pelo povo judeu como uma espécie de glória nacional. Portanto, há uma dimensão que já não era apenas uma dimensão com o tal sentido mais profundo, que tinha a ver com a presença de Deus, ou a manifestação de Deus, ou o cumprimento dos rituais. Não esqueçamos que estes rituais e estes sistemas sacrificiais que estamos aqui a falar aconteciam no templo, na verdade, não é? Portanto, tudo isto mostra que havia esta ligação ao facto de que haver a glória de poder aquela nação, depois da vergonha ou do opróbrio que foi ter sido exilada e conquistada, reconquistava uma glória. Agora é evidente como é que se pode ler a expressão a sua glória será maior que a primeira, quando nós sabemos que o segundo templo não foi mais glorioso que o primeiro. Portanto, das duas uma, ou o profeta estava a mentir, e portanto era aquela mentira útil, não é? Quer dizer assim, para vos animar vou dizer, não é, que vai ser fantástico e muito bom, pelo menos vocês ficam animados. Mas quando a mensagem vem de Deus e Deus não mente. Ora, Deus não mente, não vai usar esquemazinhos, não é? Nem uma psicologia barata para motivar as pessoas, não é? Que Deus não é coach. Portanto, o que é que significa isto? Que a profecia de Ageu tinha uma dimensão extraordinária que implicava que o segundo templo conheceria uma glória que o primeiro nunca conheceu, porque o próprio Deus se manifestaria fisicamente através do Senhor Jesus. Esses tais sacrifícios, esse sangue que tinha sido derramado no pátio desse templo, ou que tinha sido levado pelo sumo sacerdote todos os anos no Yom Kippur para dentro do templo, tudo isso seria na verdade uma sombra comparado com a visão gloriosa do próprio Deus se manifestar na pessoa de Jesus. Há bocadinho José Logô usava aqui a expressão sombra, que está em Hebreus, e é interessante essa metáfora, porque uma sombra, há duas coisas. Uma sombra é uma coisa ínfima e extremamente pobre. Basta pensar o que é a nossa sombra quando o sol do meio-dia bate sobre nós. Tentar comparar a sombra connosco, a sombra não tem cor, a sombra não tem rosto, a sombra não tem vida. Portanto, uma sombra é uma coisa fraquíssima quando comparado com a realidade. Mas a sombra, só há uma coisa em que a sombra é boa, é que a sombra diz a realidade existe. Portanto, o primeiro templo, ele era uma sombra do que viria a ser o segundo por uma razão. Porque no segundo Deus iria caminhar. A presença dele, não é? Então o verbo fez-se carne e caminhou entre nós, dizia João, e ali no templo o verdadeiro Cordeiro caminhou, ensinou, fez-se palavra. E, portanto, sim, o segundo templo teve uma glória muito maior, porque a glória de Cristo é incomparável com tudo o que os seres humanos já fizeram. Quando João diz no capítulo 1, Jesus habitou entre nós, a palavra lá que lá está é tabernaculou, não é? Jesus fez o seu tabernáculo aqui. E a presença de Jesus fez com que aquele tempo fosse glorioso. Ana, temos aqui uns minutinhos, tu vais responder à tua pergunta e dás já o apelo final para os nossos telespectadores, está bem? E porquê? Porque esta mensagem que tu vais deixar é uma mensagem poderosa e fala-nos do plano da salvação. O apóstolo João vê um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aliás, em Apocalipse 13:8, portanto, 8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, o plano da salvação apontava para aí, não é? O plano da salvação mostrava que Deus já tinha um plano e esse plano era passar pela morte de Jesus Cristo. O que é que esse plano nos traz para nós hoje? Atualiza, por favor, este plano para nós, porque é tão importante.
há 3 pontos aqui nos breves minutos que tenho que gostava de ressaltar, tendo em conta este texto de Apocalipse que é tão bonito e tão profundo e que nos mostra um Deus que realmente se preocupa com o ser humano. O primeiro é que aquilo que nós temos vindo a falar ao longo dos últimos episódios, neste episódio, é que Deus é soberano. E Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus é eterno. Mas é interessante porque dentro da sua eternidade Deus já tinha um plano. Apocalipse mostra-nos isso. Mostra-nos que Deus tinha um plano porque o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isto é uma forma bonita de dizer Deus tinha um plano desde a fundação do mundo. Efésios vai nos dizer que Deus já tem um plano antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha pensado numa hipótese de se algo não corresse tão bem antes de algo realmente acontecer. Mas isto mostra-nos também que Deus não é apanhado de surpresa pelos erros humanos. Deus não é apanhado de surpresa nesta história do grande conflito. Deus não é apanhado de surpresa na história da vida humana. Ele conhece todas as coisas e Ele trabalha e está ao largo da história. Deus está presente em toda a história. Outro ponto interessante é o facto de que Deus é amor. 1 de João vai nos deixar isto claro. E Deus colocou a nossa salvação acima de todas as coisas. Porque quando nós olhamos para Apocalipse no capítulo 5, versículo 6, nós vemos João a dizer: então vi um cordeiro que parecia ter morto, mas estava de pé no centro do trono. Ou seja, Jesus continua a ser apresentado como o cordeiro. Jesus é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas estava de pé. Está vivo? Está vivo. Ou seja, foi morto, mas está de pé, mas está vivo e está no centro do trono. Ou seja, Cristo e a sua vinda, a sua morte e a sua ressurreição são centrais na história da redenção, são centrais na história da humanidade. Isso mostra-nos um Deus que não tem limites o seu amor. Mostra-nos um Deus que, de facto, o amor é tão grande que Ele não pôs de lado a raça humana porque aconteceu um erro. Pelo contrário, Ele foi em busca de cada um de nós para nos salvar. E por fim, diz-nos que Deus respeita tanto o livre-arbítrio, mas está disposto a salvar a todos. É um pouco a continuação do que estávamos a falar. Deus respeita a liberdade de cada um, ao ponto de que nós somos livres. Deus não obriga a que ninguém o siga, mas isso não impede que Deus ama a pessoa. E nós vemos isso pelo sacrifício de Jesus. O pastor Lagoa dizia que a salvação é universal, ou seja, a salvação foi dada para todos. Está disponível para todos. Mas só pode vivê-la e só pode experimentá-la aqueles que realmente aceitam o sacrifício do Cordeiro, aceitam o sacrifício de Jesus. Deus não nos obriga. Mas se nós temos uma oportunidade, e aqui vamos entrar no apelo, se nós temos essa oportunidade de aceitar Jesus, é muito melhor uma vida ao lado de Jesus do que uma vida sem Ele. E acho que nós os 4 aqui somos testemunhas vivas disso mesmo. Uma vida ao lado de Cristo é muito melhor, vale muito a pena, apesar dos desafios e das lutas, do que uma vida sem Ele. O plano da salvação não foi uma resposta ao erro humano. O plano da salvação foi um plano que existia, feito com amor desde antes. Não era um plano B, era um plano A. Não era um plano B. Não foi algo que foi pensado à pressa para coitadinhos. Não, Deus já tinha tudo planeado, tudo. Caso isso acontecesse, Deus já estava preparado para nos ajudar. Deus é soberano. Deus ama-nos profundamente. Há uma palavra que o meu esposo me diz várias vezes que é: eu amo-te incomensuravelmente. Mas esse é o amor que Deus nos tem. Não tem medida, não tem limites. E é bom que nós hoje que estamos aqui, quem nos assiste em casa ou no computador, onde quer que seja que nos está a ouvir na rádio, que sinta que o amor de Deus não tem limite e que o amor de Deus o quer resgatar, transformar e ajudar em todos os momentos da sua vida. Além disso, é um amor incondicional. Sem dúvida. Não tem condições para amar. Ou seja, Deus ama independentemente de quem somos, não é? Independentemente, até se escolhemos ou não, até se escolhemos amá-lo ou não, Deus ama-nos da mesma maneira. Porque é a sua essência.
Este é um tema realmente muito interessante. E o plano da salvação não é só a morte de Jesus. Isso é uma parte do plano da salvação. Passa pela sua vida perfeita, passa pela sua ressurreição. Portanto, Jesus é um Deus vivo, não é um Deus morto. É verdade que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Foi morto desde a fundação do mundo para realmente nos resgatar e o seu sangue nos livrar da penalidade do pecado. No entanto, é um Deus que está vivo e que está hoje no santuário celestial. Já não é o santuário terrestre, já não é o tabernáculo aqui, já não é o templo aqui, é o santuário celestial onde Jesus está neste momento e começou a fazer a intercessão e depois o juízo, não é, neste mesmo santuário. Onde ele atua agora não como o Cordeiro, mas como o sumo sacerdote. É verdade, é verdade, é verdade. Que bom, amigos, que bom por termos partilhado estas lições tão importantes para a nossa vida. Certamente também será para a sua, não tenho dúvida nenhuma. E você pode ter o relacionamento com este Deus, com este Cristo que se entregou, que morreu na cruz do Calvário por si. Este Deus que se esvaziou a si próprio para que você pudesse ter a salvação. E você pode encontrar aqui nesta revista essa mensagem. E portanto, se a quer receber gratuitamente, contacte-nos através, podem enviar uma mensagem para o 933 939291, 933 93 9291. E certamente esse Cristo que morreu por si está neste momento de braços abertos para o receber. Pode fazê-lo através desta mensagem, é completamente gratuita. Se por acaso também quiser falar connosco para aprender mais sobre estes temas, aprofundá-los ou até deixar alguma sugestão, use o mesmo contacto. Certamente será bem-vindo o seu apreço, o seu contacto, e os nossos instrutores bíblicos estão disponíveis para o ajudar. Um grande abraço, que Deus o abençoe grandemente, uma semana muito abençoada e, sobretudo, não se esqueça de continuar com a sua Bíblia aberta.